Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou mostrar para vocês hoje o processo de instalação do Ubuntu. Essa é uma das versões mais atual. O procedimento de instalação do Ubuntu mais recente segue os mesmos parâmetros das versões anteriores. Quando eu falo em fazer um processo de instalação de uma distribuição Linux, eu sempre recomendo as distribuições que são derivadas do Debian. Isso porque existe um maior número de softwares desenvolvidos para Debian, o que torna mais fácil o processo de instalação em qualquer outra distribuição Linux que use também aplicações Debian. No nosso caso, vamos instalar a versão mais atual do Ubuntu. O procedimento é o mesmo. Na primeira tela de instalação, nós vamos localizar o nosso idioma, Português Brasil. Você vai ter a opção de experimentar, executar sem fazer a instalação, ou você tem a opção de fazer a instalação. No nosso caso, nós iremos fazer a instalação. Tem a opção de configuração do layout do teclado, Português Brasil, continuar. Ele pergunta quais aplicativos você gostaria de instalar para começar. Tem a instalação normal, onde ele vai instalar navegador, vai instalar utilitários, vai instalar os softwares de escritório, vai instalar jogos e reprodutores de mídia. E tem a instalação mínima. Eu recomendo sempre que faça a instalação normal, porque aí já vai vir com a maioria das aplicações que a pessoa pode necessitar. Tem aqui a opção baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu, caso você queira que ele baixe a atualização no momento que você está instalando. Eu vou desmarcar para que o processo não seja tão lento. Tem a opção instalar software de terceiro para hardware gráfico, para as placas de vídeos, e para Wi-Fi e outros formatos de mídias. Então nós iremos marcar essa opção, porque ele vai tentar instalar os melhores drives gráficos, além dos drives do Wi-Fi, e além do mais, alguns códecs de áudio e vídeo que são proprietários, que não têm licença livre ou que não são de código aberto. Você marcando essa opção, ele faz essa instalação para vocês. Vamos continuar. Se o HD que você está tentando instalar já existir algum outro sistema instalado, ele vai dar a opção de apagar o Ubuntu, que é a versão anterior, e ele ainda dá a opção de instalar o Ubuntu 20 ao lado do Ubuntu 19.4. Então, ele dá essas duas opções, apagar o Ubuntu 19 e reinstalar a versão 20, ou instalar o Ubuntu 20 ao lado do Ubuntu 19, seria um dual boot com duas versões de Ubuntu, ou simplesmente eu posso apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, né? Que vai ser isso que nós poderíamos fazer. Ainda tem a opção avançada, onde você pode criar e redimensionar as partições. Então, caso eu queira fazer uma instalação, queira fazer a divisão do HD, eu posso vir na opção avançado, continuo. Nessa janela nós poderemos apagar as partições existentes e criarmos nossas próprias partições. Então, vamos apagar essas partições. Podemos pegar o HD e vamos particionar. Adicionar a partição. A primeira partição que nós poderemos colocar é a partição de troca, a partição swap, que é a partição de troca entre o HD e entre a memória RAM. Esse disco swap é o que a gente chama de disco virtual ou memória virtual, que a máquina pode estar utilizando. Então vamos pegar e vamos colocar o tamanho do disco que a gente precisa da memória virtual. O Ubuntu, ele requer 2 GB. No nosso caso, nós poderemos colocar 2048. Nós poderemos definir o tipo de partição. Então, essa primeira partição que nós iremos criar é uma partição de troca, é a swap. Vamos dar OK. O restante do HD, vamos criar mais uma partição. Agora, essa próxima partição é a partição do sistema.
é uma partição exclusiva para que o sistema possa utilizar para armazenar seus arquivos. Então, é uma partição exclusiva para o sistema operacional. Então, a gente pode pegar parte do HD e definir apenas para o sistema operacional. No nosso caso, nós vamos definir em torno de 22 GB, por assim dizer. Então, vamos criar uma partição de 22 GB apenas para o sistema operacional. Pode ser menor? Pode. Você pode criar uma de 10 GB. Nosso caso é que o sistema pode sofrer atualizações, posso ir instalando software. Então, tem várias variações. Então, essa partição do sistema você pode especificar um tamanho maior do que o recomendado. Então, em alguns casos, vamos dizer que o mínimo 10 e eu estou acrescentando 20. Então, vai ser um sistema Journeylink Stern 4. E o ponto de montagem dele vai ser o ponto barra. Esse ponto barra é a partição para o sistema operacional. E o restante do HD nós iremos utilizar para armazenar os arquivos do usuário. Então, também vai ser Stern 4 e o ponto de montagem vai ser Home. Essa partição vai ser exclusiva para o usuário. Então, todos os arquivos dos usuários serão armazenados no ponto barra Home. Então, sendo assim, utilizar o HD por completo, o resto do HD. E dessa forma, nós particionamos o HD da nossa máquina para instalação do Ubuntu. Então, nós temos 3 partições. Uma partição swap, que é a partição de troca, ou partição de memória virtual, para o sistema operacional utilizar entre a memória virtual e a memória RAM. Temos uma partição Stern 4, que é utilizada para o sistema, vai ser montada no ponto barra, e temos outra partição Stern 4 montada no barra Home, que serão os arquivos dos usuários. Feito o particionamento, nós vamos fazer agora a instalação. Ele vai mostrar essa mensagem indicando que vai fazer mudanças nas tabelas do HD e tudo que estiver nessas partições serão apagados, porque ele vai fazer a formatação. Então, só clicamos em continuar. Ele vai pedir a sua localização, seu fuso horário. Ele já detectou automaticamente, Fortaleza. Se não detectasse, você poderia clicar nas regiões para que ele fosse marcando. Então, no nosso caso, fuso horário de Fortaleza. Continua. Então, vai solicitar os dados do usuário. Esse vai ser o nome do computador. Se fosse um computador do escritório de contabilidade, poderia colocar conta. Se fosse da parte de administração, se fosse da gerência. Então, vocês podem definir o nome do seu computador. Por que que é bom definir, por exemplo, o nome do usuário e possivelmente o nome de qual setor ele faz parte? Porque fica mais fácil de localizar em rede qual seria essa máquina. Vai solicitar uma senha, lembrando que as senhas do usuário, elas são intransferíveis, uma vez que o usuário tem essa senha, só ele pode operar a máquina. As recomendações é que as senhas sejam fortes, tenham letras, números e caracteres especiais, o que dificulta que qualquer pessoa possa ter acesso ou descubra com facilidade. No nosso caso, vamos escolher uma senha padrão. O sistema operacional, quando você liga a máquina, ele vai ter esses 2 estados que você pode configurar nesse momento. Iniciar a sessão automaticamente, se ele iniciar automaticamente, ele não vai solicitar senha. Ou você marca a opção solicitar minha senha para entrar. Então, o aconselhável é que solicite a senha. Após terminar o processo de instalação, vai aparecer a mensagem: você pode estar reiniciando sua máquina. Após ele iniciar, você acessa o usuário, coloca a senha, vai aparecer a primeira tela. Essa tela você pode estar conectando as suas contas online, ou a conta da Ubuntu Single, ou Google, ou Nextcloud, ou Microsoft. Você já pode logar diretamente nas suas contas. No nosso caso aqui, vamos ignorar. Tem a opção do Live Patch, que é uma das configurações da Ubuntu. É uma opção em que você
recebe um certo nível de ajuda da Canonical para manter sua máquina sempre atualizada. Tem a opção ainda de você ajudar a melhorar o Ubuntu com os relatórios que ele colhe da sua máquina. E ao colher, tem a opção de enviar informações do sistema Canonical. Sempre que aparecer um erro, algum bug, ele pode estar analisando e enviando para a Canonical. Tem um controle de privacidade, no qual, se tiver ativado, ele vai poder pegar a sua localização geográfica e fazer as identificações e poder estar sugerindo, por exemplo, propagandas da sua região. Ele vai mostrar um pouco sobre a loja de software, ou a central do Ubuntu de software, na qual você pode estar baixando as aplicações para a sua máquina. Aplicações que não tem em sua máquina, você pode estar baixando aqui. Para instalar software no Ubuntu, poderemos citar 3 formas de estar instalando software no Ubuntu. Uma forma para instalar software é utilizando a central do Ubuntu, ou Ubuntu Software. Primeira vez que acessa, ela pode demorar um pouco, porque ele vai fazer a atualização. Outra forma de você baixar software para Ubuntu é utilizar o terminal. Então poderemos acessar o terminal. A primeira coisa que nós devemos fazer, antes de atualizar qualquer software nas distribuições Linux, é fazer com que ele atualize os repositórios e depois faça a atualização da lista de software. Teremos que usar os comandos sudo, que é para dizer que vai ser procurado através do superusuário, do usuário root da máquina. Utilizaremos o apt, referente aos pacotes. Antigamente a gente utilizava o get, que é a forma de busca. Não é necessário, você pode usar só apt, ele já vai saber o que é. E vamos usar o update, para que ele faça essa busca. Vai solicitar a senha, você vai digitar a senha do usuário. Digitar a senha ela não aparece por segurança. Após ele fazer essa atualização, agora nós vamos utilizar o upgrade para que ele faça a atualização dos softwares e do sistema. As atualizações que existirem, ele agora vai fazer atualizações, tanto do sistema como dos softwares. Ele vai perguntar se você quer atualizar, encontrou as atualizações, ele está perguntando se você quer atualizar. Ele vai dizer que vai baixar 389 megas, né? E depois, no processo de instalação, ele vai usar 507 de espaço em disco. Então, vamos sinalizar que sim. Só esperar ele fazer o processo de atualização. Após ter feito a instalação das atualizações, você pode estar instalando outros softwares através do terminal. Para instalar um software através do terminal, você tem que entrar com o superusuário. Você vai dizer que ele vai ter que procurar no repositório. Você vai ter que dizer que ele tem que instalar. E você vai ter que especificar qual software ele vai estar instalando. Digamos que nós queremos instalar, por exemplo, um software. Digamos que nós queremos instalar o software do Arduino, por exemplo. Você entra como superusuário no terminal, digita que ele vai ter que procurar nos repositórios apt, diz para ele que ele vai ter que instalar e em seguida você diz o que ele vai ter que instalar. Na instalação dessa aplicação, ele diz que vai ter que baixar 64 megas e pergunta se você quer continuar. Vamos dizer que sim. Então, dessas formas, nós poderemos estar instalando aplicações no Ubuntu usando o terminal, buscando diretamente nos repositórios da Ubuntu. Ou repositórios Debian também. Depende se você tiver adicionado... Caso você tenha adicionado outros repositórios além dos Ubuntu, você pode estar baixando também desses outros repositórios. A outra forma de baixar aplicações é utilizar a central do Ubuntu, Ubuntu Software. Então, aqui na central do Ubuntu, ou a central de software, Ubuntu, você encontrará vários softwares. Você pode verificar os softwares que estão instalados. Você vai ter a lista de todos os possíveis softwares que estão instalados. E você tem a possibilidade de baixar novos softwares. Você pode vir e procurar diretamente
nas opções jogos, utilitários, finanças, educação, ou você pode vir na caixinha aqui superior e procurar o software que você quer. Digamos que nós queremos instalar o Chromium. Por exemplo, digamos que nós queremos instalar um web browser diferente. Você pode vir na caixa de pesquisa e procurar o software que você pretende instalar. Quando procura, vai aparecer a lista de softwares localizados. Você clica no software, igual como se estivesse lá na Play Store, e faz o processo de instalação. Clica em instalar. Ele vai pedir a senha. Você digita a sua senha padrão. E assim ele vai começar o processo de instalação. Então temos essa outra forma de instalarmos aplicações no Ubuntu. No Ubuntu, caso você queira um antivírus, existe uma proteção antivírus no qual você pode estar instalando. E no próprio repositório do Ubuntu você encontra. É a proteção chamada CLEMAV Antivírus. Então você pode estar instalando diretamente da central de software Ubuntu. Outra forma de você instalar aplicações no Ubuntu ou em qualquer distribuição que deriva do Debian é você instalar aplicações baixando as aplicações diretamente da internet. Como são aplicações Debian, na hora de você procurar um software, você pode procurar diretamente com a extensão .deb. E eu vou mostrar por que é importante procurar a extensão .deb. Não é que é importante, mas é porque se torna mais fácil o processo de instalação desse tipo de aplicação no Ubuntu e em alguns derivados do Debian. Então, na hora de baixar aplicações, software para o Ubuntu ou para qualquer Linux derivado do Debian, a melhor forma é procurar o software compilado no formato DEB, porque o processo de instalação é mais simples. Então, digamos que nós vamos baixar aqui um software e nós vamos procurar com a extensão DEB. Então, quando nós procuramos, nós vamos procurar com a extensão .deb, porque aí vai ficar fácil tanto para mim instalar no Ubuntu como em qualquer distribuição Debian. Então, vamos procurar esse software .deb. No próprio site da TeamViewer, ele já vai mostrar as versões. Então, vamos clicar. Temos as versões para Windows e as versões para Linux. As versões para Linux, como eu disse, vamos escolher as opções que o pacote é Deb. Ele vai ter para várias outras distribuições, como Red Hat, CentOS e Fedora, que usam o RPM. O SUSE também usa RPM. No nosso caso, vamos escolher a opção Ubuntu, porque seria a forma, eu considero, mais fácil de estarmos instalando o Debian. Estarmos instalando a aplicação Debian. Ele pergunta se você quer abrir, nós vamos fazer o download, salvar o arquivo. Já baixou o arquivo. Vou só clicar aqui na pastinha para ele abrir diretamente a pasta. A instalação Debian, ela pode acontecer de duas formas. Uma delas é você dando 2 cliques. Ele vai abrir essa pasta. Você vai extrair os binários e vai fazer todo o procedimento. Outra forma seria clicar com direito e escolher um outro aplicativo para executar. Por exemplo, instalação de programas. Então, temos essa outra opção também. E simplesmente eu iria vir em instalar. Ele ia solicitar a senha e você confirmava o processo de instalação. Outra forma seria você instalar utilizando o terminal.
Como é que eu faço, por exemplo, para instalar utilizando o terminal? Vamos clicar com o botão direito e vamos escolher a opção Abrir no terminal. Abrindo no terminal, nós vamos usar o comando sudo de subusuário. Vamos utilizar o dpkg, que é o comando que vai usar para descompactar e seguir com o processo de instalação. -i, que indica que ele vai fazer a instalação. Você poderia utilizar -install. Então, abreviando, -i, para ele fazer a instalação. E digita o nome do arquivo. Você pode simplesmente digitar o nome completo. Poderia vir aqui, vinha em editar, copiava o nome do arquivo, iria no terminal e colaria o nome do arquivo. Seria uma forma mais simples. Outra forma é você simplesmente clicar o arquivo, puxar e soltar dentro do terminal. Então temos essas opções. Mas digitamos, damos Enter, vai pedir a senha, digita a senha e ele vai descompactar e vai tentar fazer o processo de instalação. Deu um erro no processo de instalação. Nesse caso, não dando certo o processo de instalação, nós vamos dar os primeiros comandos que usamos hoje, que é o update. Apareceu o pacote quebrado. Então, esse pacote quebrado, nós vamos tentar resolver esse problema utilizando o próprio comando que ele está informando. Então, vamos tentar resolver esse problema do pacote. Vamos rodar o update novamente. Vamos tentar o upgrade. Ele vai sugerir que você faça um fix broken install, para que ele possa estar corrigindo a quebra desses pacotes. Então vamos copiar para não perdermos tempo. Ele vai baixar informações adicionais sobre o pacote. Vamos dizer que sim. E se tudo tiver dado certo, você terminou de instalar a aplicação utilizando o pacote Deb e utilizando o terminal. Se vocês perceberam, no processo de instalação usando o terminal pode surgir vários problemas, vários erros. E esses erros, o próprio sistema ele vai indicando a forma de você corrigir. Então, basicamente, ele foi detectando os erros e nós seguimos o passo a passo que o próprio terminal foi dando para que pudessem resolver. Um dos maiores problemas das pessoas que trabalham com Ubuntu é essa dificuldade de estar instalando softwares que não vêm na sua central do Ubuntu, ou software que você não encontra com facilidade. Minha recomendação, que sempre que for usar um sistema, use um sistema que tenha, vamos dizer assim, o maior número de pessoas que utilizem e que seja fácil você encontrar soluções. No nosso caso, as soluções o próprio terminal ia dando. Como corrigir a lista de pacotes quebrados e sugerir a atualização dos links. E se seguir o passo a passo e verificar, você conseguirá instalar o software. Então, terminei de instalar o software, dei o comandozinho para o terminal chamar. O terminal chamou a aplicação que apareceu na tela para que pudesse estar configurando essa aplicação. Se nós viermos no menu principal, e nós formos em todos os softwares, nós vamos ver que instalamos o Chromium
utilizando a central do Ubuntu, vamos ver que instalamos o Clamave, o antivírus. O primeiro softwarezinho que eu instalei é o Clamave, utilizando o terminal. E por último, nós instalamos, baixando o pacote Debian, o TeamViewer. Então tem como instalar software usando a central do Ubuntu, utilizando o terminal, buscando nos repositórios, ou baixando os pacotes da internet e fazendo o processo de instalação. Então o TeamViewer, só aceitar o contrato de licença. O TeamViewer é uma aplicação que você utiliza para fazer acesso remoto, ou seja, acessar uma máquina remotamente em qualquer lugar do mundo. Desde que a outra máquina tenha um TeamViewer instalado, a máquina vai gerar uma ID e vai gerar uma senha. E através dessa ID e da senha que ela gera, você consegue acessar a outra máquina. Então, é basicamente isso sobre as instalações de software. No Ubuntu, tem a opção ainda de você particionar. Depois de você instalou, formatou a máquina, instalou o Ubuntu, você tem ainda a opção de configurar, vamos dizer assim, o disco. Tem como você utilizar a opção de disco para particionar, para apagar a partição, para criar partições. Então, mesmo após o sistema estar instalado, tem como você estar criando essas partições. Caso eu queira criar uma partição, eu tenho as opções adicionais e eu venho primeiro em redimensionar esse disco. Digamos que eu vou querer criar uma outra partição qualquer. Na hora que você estiver formatando a máquina, você já pode fazer o particionamento, deixar esse disco dividido para futuras utilizações ou formatações posteriormente. Caso queira fazer a varredura de vírus no computador Ubuntu, você pode vir no Clamave, e no Clamave você tem a opção de atualização de base de dados. Caso você queira analisar um local específico, você vem escanear. Pode escolher, por exemplo, vou querer escanear o HD, dá OK. Ele vai fazer esse processo de escaneio. Caso você estivesse com um outro dispositivo conectado, um pendrive, teria como você vir em escanear diretório e escolher essa unidade para fazer a varredura. Caso queira fazer, por exemplo, cópia do seu sistema, você tem a opção de backup. Você pode fazer uma cópia dos seus arquivos ou pode utilizar a ferramenta para fazer backup de todo o seu computador. Então, existe a ferramenta de você criar backup e, possivelmente, se o computador der problema, tem como você restaurar posteriormente. Tem a opção de pasta para pasta, copiar pasta para pasta. Tem a parte de local de armazenamento, onde você quer fazer seu backup. Então tem essas opções para fazer cópia de segurança. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do processo de instalação do sistema, da criação de partições e também da parte de instalação de software no Ubuntu, tanto por terminal como utilizando a própria central de software do Ubuntu, como também baixando as aplicações .deb.